Meu nome é Magda Dreher Nabinger, agora depois do casamento, né? Mas muitas pessoas conhecem mais como Magda Dreher, porque moro em Montenegro praticamente 66 anos. Nasci aqui, me criei próximo ao centro da cidade. E desde pequena sempre gostei muito de estar pintando, desenhando, gostava de ampliar figuras, né? Fazia música também. Estudei no antigo conservatório de música, uma da primeira turma. Então a música sempre teve muito presente. Minha mãe organista, regente de coral. E eu pensava assim, eu vou ser musicoterapeuta. Onde tem musicoterapia? Por gostar das enfermidades, de auxiliar as pessoas, né? E na ocasião só tinha em Santa Maria uma única cadeira dentro da música. E aí, então, como boa menina, comportada, era muito distante. Papai disse, não, filha, muito cedo não vai morar sozinha num lugar tão longe. Uma cunhada chegou e disse, por que tu não faz artes em Novo Hamburgo, na Fevale? Disse, mas eu não quero ser professora. Mas quem sabe tu vai pegar um veio artístico e aí tu vai então te construir. Fui para a Fevale, passei, faculdade particular, né? Algumas dificuldades para manter esse momento, enfim. Mas meu pai foi super parceiro e acabei sendo então professora porque me apaixonei durante os estágios. Então, meu nome é Liz Machado, eu sou uma artista multidisciplinar que trabalha com diferentes formas de expressão. O meu contato com a arte, ele vem desde muito cedo, porque desde pequena eu vi a história sobre o meu pai, um músico, que depois eu vim a saber que também fazia teatro. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena, eu tinha 7 meses, e eu sempre fui muito artística, eu sempre gostei de desenhar, sempre aquela criança que, na escola fazia as apresentações, né, organizava as coisas, e aí com o tempo eu me tornei o quê? Cantora de baile. Né? Eu comecei primeiro cantando em bares da cidade de Taquari, porque eu sou natural de Taquari, e depois eu me tornei, então, cantora de baile. E eu fui cantora, cantei profissionalmente, de forma remunerada, dos 17, mais ou menos até os 21 anos. E depois eu vim para Montenegro. Quando eu cheguei em Montenegro, eu já estava trabalhando mais com pintura, enquanto experimentação. E eu comecei a trabalhar com pintura, vender quadros, que era uma forma de ter uma renda. E aí também foi um momento em que a gente começou a ter mais acesso a câmeras digitais, né? E aí eu já comecei a trabalhar com vídeo, com foto performance, fotografia de uma forma geral. E aí, estando aqui em Montenegro, descobri o quê? A Fundarte. E aí a Fundarte foi um lugar onde eu fui fazer aula de canto inicialmente. E foi um lugar onde eu descobri, olha, é possível viver de arte. E aí, um ano antes de voltar a ter vestibular na UERGS, eu me aproximei do teatro. Primeiro com o grupo Renascença, que eu tive a oportunidade de fazer alguns ensaios com eles e tal, mas logo eu conheci a Fabi Françosi, que me convidou para fazer parte da direção dela, e eu comecei a trabalhar com ela. Nesse meio tempo também, na Fundarte, a gente fazia musicais. Então, primeiro a gente fez um musical do Chico Buarque e depois a Era dos Cantores de Rádio, onde eu entrei em contato com a minha primeira criação de personagem, que foi a Carmen Miranda. O meu nome é Legário Guilherme Nabinger. A minha formação é letras, sou formado em português e alemão. E eu venho a ter uma participação, um envolvimento com a arte quando eu participo um pouco das atividades da minha esposa, que é professora de educação artística. Então ela vai para a escola, ela vem para casa, ela traz coisas das atividades dos alunos e enfim, ela tem que preparar. E eu muitas vezes me envolvo com isso, ajudo, né? E especificamente eu me envolvo mais quando ela trabalha o mosaico, né? Então ali se dá um envolvimento maior, um interesse maior. Eu começo a ajudar ela e com o tempo eu passo a adquirir condições, aptidões para fazer esse trabalho e eu começo a gostar. E vou estudar ele, vou fazer um pouco de curso em Porto Alegre, num ateliê. E é assim que eu me encontrei especificamente com essa atividade artística que é o mosaico. Eu me chamo Cíntia Freitas, sou montenegrina, sou ilustradora e designer. E
O meu encontro com as artes, ele nasceu lá na infância, dentro da Fundarte, que eu comecei a estudar com 7 anos. Então, a arte sempre transitou na minha vida. Daí, depois disso, né, naquele período da adolescência, né, digamos, foi um vácuo entre as artes, aquela parte da infância, quando está se descobrindo a adolescência. Depois, na fase adulta, eu comecei a trabalhar com artesanato, trabalhei em alguns anos com artesanato. E daí, num curso de papel machê, precisava ilustrar para saber estruturar as personagens. Então, eu comecei a desenhar e nunca mais parei. Fiz poucas peças de papel machê, mas me tornei uma ilustradora. Então, inicialmente eu fazia ilustrações em aquarela, depois comecei a fazer livros infantis. O primeiro eu fiz para os meus sobrinhos, quando eles fizeram 1 ano, foi uma coisa bem sem pretensão, não me via enquanto ilustradora de livros. E foi acontecendo, daí eu estudei design gráfico e sigo até hoje fazendo cursos voltados à área de ilustração, principalmente infantil, né? E daí, né, me encanto, o livro infantil é algo que sempre me encantou, né? Então, vivo hoje nesse universo da ilustração infantil. Quando eu estava no 4º semestre, na Fevale, Isabel Petri Cardona, irmã de Terezinha Cardona, que foi também diretora da Fundarte, e minha professora de piano, a Isabel quis fazer uma escolinha de artes, nos moldes de Augusto Rodrigues, enfim. E me convidou. Tu não quer fazer esse desafio junto comigo? Eu disse, como, né? Eu disse, não, tu vai primeiro fazer um estágio em Porto Alegre, na escolinha de artes lá da URGS, e a gente vê como que vai construir isso, né? Então fomos fazendo e construindo juntas, nos desafiamos, começamos a apresentar livros de arte para as crianças, tínhamos N turmas, de 4 anos até 15, e eram grupos distintos, né, pela faixa etária. E fomos fazendo oficinas e a coisa se construiu. Até nós conseguimos fazer uma escolinha de arte com todos os moldes do MEC. Fomos aprovados com tudo, mobiliário e tudo mais, né? Mas na ocasião em que, como também era um grande sonho da Fundarte que Montenegro tivesse uma faculdade de artes, né, uma universidade, houve depois a oportunidade de se instalar o ERGS, né? E aí, como precisavam de muitas salas, esse lugar foi ocupado para esse espaço, né? E a escolinha se transformou em oficinas, né? E de uma forma assim, até digamos, de uma formação até o técnico. Talvez poderia dizer assim, como a dança e a música também apresentam dessa forma, com os moldes deles ali, né? Até que se tornem futuros professores ou auxiliares de professores das artes, né? Bom, então, Montenegro é uma cidade que tem uma produção artística bem interessante, né? Tem um movimento artístico, a gente tem sempre, por exemplo, apresentações de teatro, shows de música, tanto coisas de montenegrinos quanto de pessoas fora da cidade. Então, esse cenário cultural, ele é bem rico. Muitas pessoas acabam não chegando nele, mas ele existe, né? Acontecem muitas coisas legais, assim como nesse espaço que a gente está gravando hoje, que tem uma arte maravilhosa, onde acontecem eventos legais de arte, né? Então, eu participo do Conselho de Cultura da cidade, então também isso acaba integrando e fazendo com que eu saiba, né, do que está acontecendo e também tendo esse contato com outros artistas, né? E daí também dentro dessa parte de estar em projetos junto com outros amigos artistas, né, a coisa vai se alinhavando, assim. Porque ao mesmo tempo que Montenegro proporciona muitos encontros e proporciona essa possibilidade. Por exemplo, eu vim de uma outra cidade, daqui a pouco estou na Fundarte e eu vejo, olha, dá para viver através da arte, né, com a arte. Também eu entendo que Montenegro precisa caminhar um pouco mais, isso passa também pela nossa própria caminhada como artistas, do nosso entendimento de o que a gente reivindica e como a gente se organiza para isso, que eu acho que é um movimento assim, que cada vez mais está presente, pensando também na saída da UERGS, que propunha, por exemplo, para o teatro, especificamente, a construção de uma vida, de uma pulsação e de um imaginário, que no momento que a UERGS sai,
isso fica um pouco estremecido. E quando me aposentei, meu marido já estava aposentado. Ele disse, não posso ficar parado. Quem sabe tu começa a me ensinar isso que tu ensinava para os teus alunos. A fazer o mosaico, alguma atividade artística. E aquilo me motivou, assim, eu digo, eu sempre gostei e gostaria de estar em contato com as pessoas, né? De trazer esse benefício que é tão prazeroso da arte, né? Eu não preciso estar formando artistas, mas quem sabe bons apreciadores da arte. E um detalhe, assim, o Legário como professor de língua estrangeira, ele lembrava das coisas da época da escola, né? Mas sempre teve assim um cuidado de organizar também junto à casa, de decorar, né? O apreciador também. E ele via muito eu trazendo os trabalhos dos alunos para fazer algumas correções ou fazendo as minhas avaliações, vinha carregada de material. E aí também ele foi se motivando por esse lado do mosaico, né? O encontro da Casa do Quarte vem junto com a Cacos, que era essa coisa do caco, de juntar as peças, as coisas também, que as pessoas também, de certa forma, são formadas, né? Eu digo, a minha filosofia era essa questão dessa junção de todo o psicológico da gente, que também é de pedacinhos. E aí nos juntamos com mais uma amiga que veio de Gramado, estava em Montenegro, meio sem... o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. Gostando muito do crochê, juntamos um pedaço dela do crochê, que era um ponto, também de certa forma um mosaico. Ela disse, eu quero fazer uma casa, um espaço onde as pessoas possam vir, apreciar, adquirir, ou vir fazer a sua arte aqui, ou vir dar aulas para outras pessoas de modalidades diferentes. E aí, em 18 de abril do ano passado, nós montamos a Casa com Arte. Essa casa disponível, porque era a casinha da minha mãe, que veio morar conosco após o falecimento do meu pai. Conosco não, porque ela queria o espaço dela, né? Aí nós reformamos um pouco e fizemos um espaço de trabalho, em primeiro lugar, para depois, então, oferecer esse espaço à cidade, que eu acho que é super importante. Uma possibilidade, algo que já até foi conversado assim, com alguns amigos, é, por exemplo, assim, ter mais espaço de arte, por exemplo, quando acontece, digamos, a nossa Feira do Livro, que é algo anual, então ela ter esse espaço para que já tem bastante arte envolvida, mas para que se tenha mais arte, né? E falando de mim, né, da arte visual, né? Apesar de eu ser escritora, eu me sinto muito mais ilustradora, né, do que escritora, então essa parte da arte visual, né, tá participando junto em eventos como esse e também em outros eventos que acontecem na cidade, a gente conseguir integrar mais e também trazer o público até os espaços. A gente tem uma galeria maravilhosa na Fundarte, a gente tem na Estação da Cultura também espaços que sempre estão com exposições, principalmente de artistas da cidade. Então, de ter ações também que tragam o público, principalmente mais periférico, né, que está distante, né, que tenha essa forma de trazer as pessoas até a arte também. Eu acho que seria uma coisa muito boa, porque a cidade já tem esse nome, já leva esse nome, né? E o fato da gente ter esse espaço, eu acho que aumenta a possibilidade das pessoas procurarem um pouco mais a arte e tentar desenvolver alguma coisa, porque o nosso espaço ele não é só o interesse em produzir, mas também que as pessoas tenham uma ocupação, onde elas se sintam felizes, onde elas buscam uma atividade, né? E eu acho que dessa forma a gente contribuiria mais ainda com a cidade que tanto se fala em arte.